Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Somente até aí vamos orar. Pai, que a sua palavra, nesse momento que foi lida, que o Senhor também traga aos nossos corações, a nossa vida, Pai, a nossa mente, aquilo que o Senhor pretende com ela, que é tirar tudo aquilo, Pai, que é a nossa vontade, que tem no nosso coração, e implantar em nós, Pai, a sua vontade, que a gente viva por ela e que a gente tenha como alvo glorificar o Teu nome em tudo que a gente faz aqui nessa terra, sim, meu Pai. Te louvamos e te agradecemos e pedimos que essa palavra ache a todos que aqui estão e ache, Pai, de preferência também todos que nos acompanham ou que ainda vão ouvir ou ver essa mensagem pelas nossas redes sociais. Oramos em nome de Jesus, desde já agradecidos. Amém. Irmãos, essa passagem, talvez não só essa passagem, mas toda a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é uma das mais práticas que a gente pode ter para se viver, redundantemente dizendo, na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque Paulo já escreve essa carta ele preso. Então ele já estava numa situação presa e sendo vigiado ali, talvez pelo primeiro Big Brother da época, que era uma guarda pretoriana. A guarda pretoriana dos romanos acompanhava Paulo onde ele ia. Vai no banheiro, o que você foi fazer, aonde você vai, quem que você está recebendo. Então Paulo era acompanhado por essa guarda, né? Então ele escreve isso estimulando os irmãos a não retrocederem, a não retroagirem na fé também. Como eu disse no domingo passado, da questão dos hebreus, aqui também tinha irmãos que criam em Jesus, que creram, só que também queriam suscitar ou ressuscitar alguns dos rituais que eram feitos lá no Antigo Testamento. Então, beleza, você crê em Jesus, só que assim, para você ser salvo, você precisa sacrificar algum cordeiro, alguma rolinha, você precisa circuncidar. Se você não for circuncidado, o Espírito Santo não desce sobre você. Então, ali, a gente tinha também a presença desses judaizantes, que estavam estimulando os irmãos da caminhada, que já creram em Cristo, que já deixou todas aquelas coisas que apenas condenava o homem e que de fato jogava na nossa cara: vocês não conseguem praticar a lei para serem salvos. Vocês não conseguem de forma alguma, homem nenhum, a não ser Jesus, conseguiu obedecer todos os mandamentos, inclusive todos os tios da lei, né? Então, ela servia apenas para isso. Os irmãos estavam creram, só que pensa bem, você creu na passagem que Paulo teve por sua cidade, só que logo depois, você fica sabendo um tempo depois que ele está preso. E ele também fica sabendo que alguns estavam lá no ouvido de alguns irmãos, né, tentando convencê-los: olha, você pode ter crido em Cristo, amém, ele ressuscitou, mas você precisa circuncidar. Você precisa sacrificar. A gente precisa obedecer a algumas festas de lua nova. Então, essa era a problemática lá dos irmãos lá em Filipos, né? Só que nessa passagem que a gente lê,
ela já começa assim, finalmente, é uma conclusão de tudo aquilo que ele disse desde o início da carta, né? E aí eu gostei dessa expressão que eu quero destacá-la aqui, para que a gente falasse um pouco sobre ela nesse momento, que está lá no final do verso 8. Ocupe o vosso pensamento. E a expressão é vosso pensamento. O apóstolo Paulo está falando que tudo isso, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, louvor exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui já é um energizante para os irmãos que ali estavam, passando por aquela situação de perseguição, sendo conclamados ou perseguidos a circuncidarem, ou seja, todas essas práticas veterotestamentárias que eles deveriam estar voltando, ou sendo perseguidos ou coagidos a fazerem assim. Só que eles, sabendo disso, que Paulo estava preso, e Paulo ainda assim estimulando eles, seja todas essas coisas que ocupe o vosso pensamento. O que seria aqui o vosso pensamento? O que Paulo queria dizer com o vosso pensamento? Seria a nossa mente? Seria o nosso cérebro, onde é armazenado os nossos pensamentos? Seria a nossa mente por si só? Seria o nosso coração, mas o nosso coração o que, precisamente, o nosso coração? Jesus já disse que é do coração que procedem os adultérios, os enganos, a mentira, o roubo, a malícia, né, a enganação, a produção de ardis, né, a construção de arquiteturas malandras, tudo está no nosso coração. A produção contra o próximo, as armadilhas que a gente produz contra o próximo, começa no nosso coração, ou na nossa mente, ou no nosso pensamento. Clareou um pouquinho? O que é o vosso pensamento? Então, tudo de ruim que Jesus mesmo disse que pode acontecer, que a gente pode produzir, antes até mesmo de acontecer, antes até mesmo daquilo sair para fora, começa no nosso pensamento, começa no nosso coração, começa na nossa mente. E a gente também sabe que o contrário também é verdade, porque aqui ele fala que tudo que é de boa fama, de boa índole, se produz louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu deixar o meu pensamento, ou a minha vida, ou o meu coração cheio de lixo, é isso que vai estar ocupando o meu pensamento, é isso que eu vou estar produzindo com a minha vida. Agora, se eu manter a minha mente limpa, o meu pensamento limpo, o meu coração limpo de todas essas coisas, eu vou estar também, com certeza, mantendo a minha mente sã, mantendo a minha mente focada, mantendo a minha mente alinhada com o propósito de Deus. Então a minha mente já não vai produzir, não vai conceber, não vai planejar nada de ruim, nem contra mim mesmo, nem contra meu próximo. Porque tudo começa então, pelo nosso entendimento, que até daquilo que Jesus disse, começa no coração. E não é no órgão, né? Começa na mente, não é no cérebro. Começa no nosso pensamento, que ele diz aqui, ocupe o vosso pensamento. Então não é nada desses órgãos que faz parte do nosso corpo. Então tudo também é coração, mente, pensamento. São processos mentais, emocionais, afetivos, de toda subjetividade humana. É um lugar dimensional que está dentro de nós, onde a gente faz as nossas escolhas, onde a gente sabe o porquê da gente estar escolhendo fazer algo ou não, fazer algo de bom ou não, ou fazer até algo de ruim ou não. As motivações estão tudo dentro do nosso coração. Então é esse lugar, que não é um lugar físico, é um lugar abstrato, mas onde acontecem os nossos processos mentais, emocionais e afetivos, e onde está toda a nossa subjetividade humana. Então é isso aí que a gente precisa tomar bastante cuidado e ter bastante atenção com isso. Mas o que isso tudo quer dizer com essa palavra que o apóstolo Paulo fala aqui? Por exemplo, hoje em dia tem gente que chega assim, eu estou na igreja há tanto tempo, estou servindo a Deus, só que eu não sinto paz.
algumas coisas ainda me tiram a paz. Algumas pessoas ainda me tiram a paz. Tem gente que não experimenta paz na vida. E engraçado que ele termina o versículo 9 falando de paz, né? Mas tem gente que a gente encontra na nossa caminhada aí que não experimenta paz. Ela experimenta de tudo, está na vida cristã não sei quantos anos, servindo a Deus, bênção, só que ela não experimenta essa paz. E ela até fala, eu queria experimentar essa paz independente da circunstância. Porque Paulo aqui está conclamando um povo a ter paz e não se preocupar com as cadeias dele. Ou seja, Paulo está falando assim, gente, não se preocupem com as minhas cadeias. Eu estou preso, mas as minhas cadeias, ou seja, as minhas algemas, estão também contribuindo para que alguns da guarda pretoriana sejam alcançados. Inclusive tem uma saudação aqui que ele faz nessa carta, os da casa de César vos saúdam. Então tinha membros da guarda pretoriana sendo alcançados pelas algemas de Paulo. Paulo tinha a mente dele tão limpa dessas coisas, de problemas, de dificuldades inerentes à vida, porque você viver, você também experimentar o bom da vida e as dificuldades da vida. Só que ele aprendeu, ele diz até inclusive nessa carta que aprendeu a viver contente, tendo ou não tendo. Tendo todas as coisas e não tendo nada, tendo tudo e passando dificuldades. E ele transmite isso para os irmãos aqui, falando, não se preocupem. Gosto dessa expressão, os da casa de César vos saúdam. Olha só, tinha gente da casa de César agora, dando glória a Deus, falando aleluia, que foi batizada, que recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo tinha a mente dele limpa desses processos, desses enganos, que leva a gente a produzir todos os males contra nós e contra o próximo. Paulo não se preocupou que as suas cadeias, que as suas algemas, que a sua prisão permitisse que ele parasse o seu ministério e a sua vida, o seu chamamento, a sua vocação. Nessa circunstância que Paulo estava submetido, ele ainda pregava, ele ensinava. E gente da casa de César se converteu, do imperador César se converteu. Soldados que acompanhavam ele estavam se convertendo. Olha que visão de realidade que o apóstolo Paulo traz para a gente. Trouxe para os irmãos aqui de Filipos e ele traz para a gente também. Independente da circunstância. Paulo estava experimentando paz no coração. E ele queria que os irmãos aqui experimentassem paz também no coração. Mesmo sendo perseguido pelos judaizantes, que Paulo se refere a eles como cães. Aqui na carta de Filipenses, ele se refere a esses judaizantes que perseguiam as pessoas, os irmãos que creram em Cristo, que creram que Cristo ressuscitou, que receberam o Espírito Santo, que eles eram como cães, que ficavam perseguindo as pessoas, para que elas pudessem voltar às práticas antigas. As práticas que já não fazia mais sentido tê-las, porque Jesus morreu de uma vez por todas e ressuscitou de uma vez por todas e derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? E Paulo fala lá no início da epístola que ele via como que as suas algemas não impedissem o progresso do evangelho. Ou uma expressão que ele usa, o progresso da fé evangélica. E não é a nossa fé evangélica dos nossos dias. Ele está falando de uma fé muito maior, ou de outro patamar muito mais elevado do que a nossa fé evangélica da nossa religião ocidental, assim dizendo. Ele está falando que as cadeias dele, que as algemas dele, não impediam também pelo contrário. Ele afirma que as algemas deles estavam contribuindo para o avanço da fé evangélica. Gente, isso é tão antagônico, essas coisas, mas as coisas do reino é assim mesmo. Às vezes, na ótica humana, a gente pensa, isso não vai dar certo.
Isso era para desanimar ele, isso era para deixar ele produzindo toda, vamos dizer assim, igual a gente já ouviu algumas vezes, né? Não aqui, mas com certeza a gente já ouviu. Né? Era para ele derramar todo tipo de maldição possível sobre a vida daquelas pessoas que tinham prendido ele. Ah, vocês vão se ver com meu Deus. Eu estou orando por você, para que Deus desça com justiça sobre a sua vida. Porque você está me impedindo de pregar. Eu tenho uma missão a fazer. E você está me atrapalhando. Não, Paulo não via desse jeito que a gente vê, não. E que a gente tem sido ensinado a ver. Nos rádios, televisão, programas de TV, cristãos, evangélicos. Você tem sido ensinado por essas programações a você amaldiçoar quem está te atrapalhando na vida. Porque você, de fato, recebeu essa vocação. E a principal vocação hoje, que você vê nesses canais aí, seja de rádio ou TV, é você prosperar. E se alguém está te impedindo de prosperar, esse alguém não serve nem para andar com você. E quem te atrapalha a prosperar, você pode rogar a Deus que amaldiçoe a pessoa. Gente, isso não é a gente pensar que a fé evangélica, vamos usar da mesma expressão de Paulo, tem avançado por causa disso. Não tem. Isso é um retrocesso. Não para a fé evangélica, vocês entendem? Mas para a nossa fé evangélica dos nossos dias. Isso é um retrocesso tremendo. E Paulo fala que isso nunca impediu, pelo contrário, contribuiu. A prisão e as suas algemas contribuiu. Isso eu estou fazendo um panorama desde o capítulo 1, que as suas algemas contribuíram e muito para o avanço dessa fé. Então não se preocupem com as minhas algemas, porque eu estou lutando por essa fé. E aí, as pessoas então que não davam ouvidos a isso, que não estavam se preocupando com isso, estavam sendo tiradas do seu caminho, da sua vocação, da pregação, de levar essa mensagem. Elas estavam sendo conclamadas, como eu disse, a voltar aos rituais antigos. Só que para isso, eles estavam corrompendo os bons processos da mente que eles tinham, que eles deveriam ter, que ele fala aqui no verso 8, que a gente leu do capítulo 4, que tudo que é de boa índole, de boa fama, enfim, tudo aquilo que ele fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Só que as pessoas, por não limparem a mente, não limparem o coração, não limparem o pensamento, usando da expressão o vosso pensamento, estavam com esses processos mentais bagunçados, estavam acumulando para si, no seu homem interior, que ele usa também essa expressão lá na carta que ele escreve aos Romanos, todo tipo de lixo e sujeira. Tudo aquilo que de fato é um dos maiores atrapalhos da nossa vida, porque a gente só se preocupa com o pecado que a gente vê, mas a gente também deveríamos nos preocupar muito mais com o pecado onde ele é concebido, no coração. O pecado ele é concebido e praticado no coração já, segundo a Escritura. Primeira ou segunda, não me lembro, primeira ou segunda epístola que João escreve, né? Ele fala isso, que o pecado uma vez concebido, e a gente já meio que praticou ele já. O resultado externo, se vai atingir a minha vida, se vai atingir a vida de alguém, é apenas um resultado daquilo que começou e foi concebido, a expressão que a Bíblia usa, ele foi concebido já. O pecado fora concebido. Lembram lá do jardim? Quando a serpente chega para a mulher e mostra o fruto. Lembram da expressão que tem lá, bíblica? Que ela viu que o fruto era agradável aos olhos. O que mais? Vamos, irmãos, me ajuda aí. Lembram, não? Agradável aos olhos, árvore agradável aos olhos, árvore boa para dar entendimento. E que mais? Tem mais uma expressão lá, vocês não lembram não? Não lembra mesmo? Sério? Gente, como que o pastor fala? Não vem para a igreja sem comer não, gente. Come antes de vir para a igreja. Exatamente. Árvore agradável aos olhos, árvore desejável.
entendimento. Agradável aos olhos, desejável e árvore para dar entendimento. O pecado acabou de ser concebido ali já. Ela comeu o fruto, foi apenas um resultado do que aconteceu e, aos olhos de Deus, no homem interior ou no pensamento, já tinha sido praticado. Dali em diante, o que aconteceria foi resultado de algo que foi... Porque antes disso, ela nunca que concebeu que algum fruto ali fosse melhor para dar entendimento do que a palavra de Deus que eles já tinham recebido. Nenhum fruto ali era mais desejável do que o próprio Deus, que todos os dias, na viração do dia, estavam com eles ali. Nada era mais agradável do que o próprio Deus. A própria comunhão plena com Deus, igual eles tinham ali. Então, o pecado ele já começa aí já. E a gente precisa ficar atento, porque muitas das vezes a gente está sendo ensinado, por essa fé evangélica dos nossos dias, e não pela fé evangélica que o apóstolo Paulo diz, a gente olhar as coisas que acontecem por fora, sem de fato entender o que aconteceu antes, que foi justamente o resultado disso, as perguntas que o próprio Deus faz para o homem. Após eles comerem o fruto, ficarem com vergonha, ele não chega para o homem e fala assim: o que você fez? Olha aí o que você fez, cara. A gente é assim, quando alguém peca, principalmente com a gente. Alguém pecou comigo e eu já chego: o que você fez comigo, André? Pô, cara, tu vacilou, velho. Deus é diferente. É bem diferente. E aí a gente tem um estudo lá no nosso, fazendo um merchan aqui, o estudo do pastor Labieno, está no nosso canal do YouTube, nas reflexões bíblicas, não lembro se é o vídeo 4 ou 5, 4 perguntas do reino. Está lá. A primeira pergunta que Deus faz para eles é qual? Quem lembra? Onde estás? E Deus estava procurando? Nossa, será que ele está escondido ali atrás? Não estou vendo. Deus não estava procurando eles. Onde estás refere à identidade. O que aconteceu com aquilo que eu forjei e coloquei aí dentro? Minha palavra, conhecimento, tudo que era agradável, tudo que você sentiria prazer, foi tudo que eu pus aí. O que aconteceu? Sua identidade está onde? Então é isso que a gente precisa ficar atento. E é isso que Paulo está pedindo aqui aos irmãos. Tudo isso de boa fama, boa índole, produz louvor verdadeiro, respeitável, justo. Se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os irmãos aí estão preocupados com vocês cortar o órgão sexual masculino, porque se você fizer esse corte, você vai receber o Espírito Santo segundo eles. Esses cães aí, os judaizantes, se vocês só vão receber o Espírito Santo, só vão ser salvos se tiver esse corte aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo, esquece isso. Seja só isso aqui, boa fama, boa índole, respeitável, tudo isso ocupe o vosso pensamento. Tem que ser isso para ocupar o vosso pensamento. Porque o contrário também, ou esse ensino também dos judaizantes, produz um ser que a gente vê muito na Bíblia, o hipócrita. E a palavra hipócrita do grego vem da palavra máscara. Porque o hipócrita é aquele que ele quer que o outro faça tudo, mas que ele não consegue fazer nem um pouco, nem um pouquinho que seja daquilo que ele espera que o outro faça. E era isso que os judaizantes estavam fazendo. Colocando um jugo, e não foi uma problemática que o próprio Cristo viu, que os fariseus colocavam um jugo sobre os pequeninos, sobre os homens, sobre os gentios, que nem eles mesmos conseguiam praticar. Então isso produz o hipócrita. E a hipocrisia aqui é aquilo que tudo traz louvor e fama para essa máscara que a gente cria, essa casca, essa maquiagem evangélica, da fé evangélica dos nossos dias. E a palavra de Deus, ela quer destruir essa máscara, essa maquiagem, esses adereços que a gente vai colocando por fora, para a gente ficar assim, conhecido. Olha ali o irmão crente, olha lá.
mas você já se relacionou com ele, ou ele se relacionou com você para ver se você também é, para ele entender se você de fato é crente? Ou para ele perceber que em você habita o Espírito Santo da promessa, que você não usa máscara, essa máscara de hipócrita, mas que você realmente está lutando e batalhando na sua vida para, de fato, promover o avanço da fé evangélica, segundo o apóstolo Paulo aqui está dizendo? Porque são nos nossos relacionamentos, irmãos, que a gente se revela. E isso é bom acontecer. A gente se desnuda. A gente mostra o que a gente tem por dentro. O Eduardo, eu tenho certeza que nesse tempo que a gente está andando junto, ele já conheceu muita coisa que eu tenho dentro de mim que ele não gosta. Talvez mais que você não gosta do que você gosta, né? Porque a gente é mau, irmãos. A gente é mau. A gente quer se aproveitar das pessoas para que elas possam nos beneficiar em algo. A maioria dos nossos relacionamentos é assim, a gente quer aproveitar de quem pode acrescentar algo para nós. E isso está sendo ensinado demais dentro das igrejas hoje. A teologia coach está aí para isso. Vai te acrescentar, anda com ele. Não vai te acrescentar em nada, tira da sua vida. Isso não é ensino bíblico. Inclusive em Goiânia agora vai ter um evento grande de coach. Não vou dar o nome não, porque senão alguns vão correr lá e fazer a inscrição, né? Estou brincando. Não vejo problema nenhum com o ensino desses coaches, desde que ele não entre na igreja e se aproprie de expressões e termos da nossa fé e leve isso até imbuído junto com a palavra. Olha, beleza, tem a palavra, mas tem isso aqui também para você dar certo. Então, isso está meio que produzindo seres, vamos dizer assim, parecendo Frankenstein. Tem a Bíblia, mas tem outras coisas também. Tem vários ensinos aí junto que está entrando e está na mente do povo e está produzindo até, talvez aí, vamos pensar aqui de 5 anos para cá, muitos pastores não estão procurando só o curso de teologia para se forjarem como pastores, mestres, né, aqueles que ensinam, mas também o curso de coach, ou master coach. Muito. Tem igrejas que colocam lá, ou isso não é anunciado, né, mas quando você fica sabendo que elas estão em busca de um pastor, uma das exigências é ele ser coach. Aí eles até muda um pouco o termo, a expressão. Coach é aquele que tem um autoconhecimento de si, é uma pessoa boa de relacionamento, enfim. Isso é adereço, isso é maquiagem. Quando na verdade mesmo a gente sabe que a palavra de Deus não está sendo base, não está sendo fundamento mais para essas pessoas, para essas igrejas que estão buscando isso, e para essas igrejas que estão imbuindo na mente das pessoas que congregam lá isso também. Irmãos, a gente precisa da palavra para a gente dar certo na vida, e não quer dizer que dar certo é você prosperar em todas as áreas, não quer dizer que você não vai passar dificuldade, não quer dizer que você não vai sofrer cadeias, como o apóstolo Paulo aqui sofreu, e entenda cadeias de formas abstratas que foi aí, não quer dizer isso. Quer dizer que dar certo é você viver a plenitude do Evangelho na sua vida para você glorificar a Deus em tudo que você for fazer. Amém? Vamos entender agora como manter a nossa mente limpa, ou seja, tirar toda essa sujeira da nossa mente, tudo isso que contamina, ou seja, tudo que vem e que é o lixo da nossa alma, da nossa mente mesmo, que são os adultérios, que são os roubos, que são a maquinação que a gente faz contra as pessoas, que tudo começa no coração ou na mente, né, ou no nosso pensamento. Primeira questão que a gente pode entender aí, na prática, vamos lá no verso 1, Filipenses 4, verso verso 2. Como que a gente, na prática, mantém a nossa mente limpa
dessas sujeiras. Verso 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Amém? Vocês entendem essa expressão? Pensem concordantemente no Senhor. Pois é, as nossas traduções não ajudaram bem, né? A gente entender isso. Inclusive a minha, porque ela fala assim: pense concordantemente no Senhor. Melhorou. Vivam em harmonia. Sabe o desacordo que vocês tinham, irmãs? Irmãs Sintique e Evódia. Acaba com isso. Faça um novo acordo de paz no Senhor agora. Deixa para trás toda picuinha, todo desajuste, todo desacerto. A gente precisa que para a fé evangélica seja promovida, a fé evangélica, entendam, a fé da palavra, o avanço do evangelho do reino, para que ele seja promovido, a gente não pode sustentar desacordos entre nós. Então, na prática, para a gente manter a nossa mente limpa, primeira coisa, acaba com os desacordos. Tem desacordo dentro da sua casa? Você tem desacordo com alguém? Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Não tem problema. Olha, eu quero ser aqui alguém que vai acabar com todo desacordo que a gente teve até aqui. E daqui adiante, se a gente puder andar junto, a gente vai andar junto. Se não, mas o desacordo acabou agora em nome de Jesus. Aí a mente começa a limpar, o coração começa a limpar. O nosso pensamento começa a ficar limpo dessas coisas que só sujam a gente, que estragam a gente. E que a gente pensa que não estraga, mas estraga. Dentro das nossas casas, se não com a gente, mas a gente conhece desacordos entre pessoas da nossa casa. E para piorar ainda, para deixar assim a gente mais preocupado, desacordos entre pessoas que são cristãs e têm Jesus como Senhor de suas vidas. Isso é um antagonismo, não combina com o reino. Paulo conclama que rogo, essa expressão rogo, é como se assim, coloquem na prática aquilo que já foi determinado. O rogar é uma expressão jurídica. Pratiquem aquilo que já foi decidido. É o rogo aqui dele. Rogo a Evódia e Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Vocês querem limpar a mente, meus irmãos? Evódia e Sintique. Desfaçam todos os desacordos até aqui que vocês tiveram. Qualquer inimizade, qualquer problema que vocês tiverem, acabem agora. É um rogo, não é uma escolha. Essa expressão de rogo não dá para a pessoa escolha. Lembra de outra expressão que a gente até, acho que alguém aqui mencionou, acho que foi Romanos 12:2, aí no Romanos 12:1 está lá, como que começa Romanos 12:1? Rogo-vos. Opa, o rogo, irmão, não dá para a gente colocar na frente do rogo a nossa vontade. É algo que já está determinado, precisa ser apenas praticado. Quando algum juiz, na época, decidia alguma questão, ele escrevia o rogo e mandava com que o rogo fosse afixado em toda cidade para que se cumprisse aquilo. Ou seja, era como se fosse o cumpra-se, o que já foi determinado. A Evódia, a Sintique aqui, tinha que cumprir o final do seu desacordo, ou seja, acabe com todo desacordo de paz que vocês tinham e estabeleça de uma vez por todas a paz. Quer que a paz habite o seu coração, a sua mente? Pensa em alguém aí que tem desacordo com você, ou você tem desacordo com ela. Agora vamos problematizar isso mais. Jesus, nos seus ensinos, ele fala que quando a gente vai dar a nossa oferta no altar, quando a gente está lá diante do altar e vamos depositar ali a nossa oferta, se a gente se lembrar que alguém tem alguma coisa contra a gente deve interromper o processo de ofertar e ir lá na pessoa.
procurar ela. Não tem a ver com isso aqui? Vamos lá restabelecer a paz, aí eu volto e oferto. Agora, se você tem alguém que você tem desacordo, pensa em quantos anos você já mantém esse desacordo vivo, ou a pessoa também mantém esse desacordo vivo. Aí, quantos anos que já faz isso, quanto tempo que isso já faz, e você ainda está aí servindo ao Senhor e tal, só que você não experimenta paz. Irmãos, experimentar paz no coração, ela começa com a gente não precisa entender como que funciona isso. A gente precisa pôr em prática isso. O apóstolo Paulo podia simplesmente falar que, ó, quando vocês entenderem que vocês precisam restabelecer a paz, restabeleçam a paz. O apóstolo Paulo já foi criterioso. Rogo que Evode e Sintique pensem concordantemente no Senhor. A Bíblia não entra em detalhes qual que era o desacordo que elas tinham. Mas quer avançar nessa experimentação de paz no coração, na vida, independente das circunstâncias, mesmo acontecendo com você semelhante ou algo abstrato, como Paulo estava passando aqui, a questão das cadeias, a questão das algemas, mas mesmo assim ele experimentando paz. Os irmãos preocupados, mas você está preso, então não preocupa não, as minhas algemas estão produzindo e promovendo um avanço da fé evangélica, não preocupem com isso não. Eu estou preocupado com a vida que vocês estão vivendo. Sintique, Evódia, primeira coisa, restabeleçam a paz. Acaba com o desacordo. Aí a gente começa a limpar a mente para a gente experimentar a paz no coração. E a palavra de Deus, irmãos, ela só volta para a gente. A gente às vezes pensa assim, eu pensava muito assim, quando eu comecei a andar com os irmãos aqui na Igreja Remide, em 2011, eu pensava assim, nossa, essa palavra foi boa, acho que fulano podia estar aqui para ouvir ela. E durante alguns anos de caminhada, eu sempre pensava, nossa, fulano ia pensando, fazendo aquelas links assim, nossa, o fulano podia estar aqui, podia estar ouvindo, aí a gente começou assim, na época não estava gravando, eu tenho certeza que estivesse gravando, eu pegava lá, ouve essa palavra aí, ó, vai ser uma benção. Porque a gente pensa no outro, a gente não pensa que a palavra tem que promover limpeza em nós. E ela promove primeiro em nós. Vou compartilhar algo meu com vocês aqui. Eu lembro que antes de 2011, eu estava nas igrejas que eu passei, ou na igreja que eu passei, eu não passei por muitas, foi uma só antes dessa. Tudo quanto era picuinha, discussão, fofoca, desacordos, eu estava no meio. Estava no meio de tudo. Tudo que era o contrário disso, verdadeiro, respeitável, justo, então faz o contrário aí, faz o inverso aí. Eu estava no meio de toda fofoca, todo desacordo, porque às vezes a gente cria um olhar assim que igreja não tem fofoca, né? A gente é bonzinho, né? Com as nossas igrejas, né? A gente tem que saber que tem e aprender a lidar com elas, na palavra. Porque a gente não precisa ter essa visão assim, romântica, não, na igreja está tudo certo, está tudo bem. Não, irmãos. Se a gente relativiza a palavra de Deus para a gente, obviamente nos nossos relacionamentos em comunidade, vai ter pessoas, a gente mesmo vai estar relativizando a palavra de Deus para a gente. E esses dias eu conversando com a minha esposa, como que... Não, e assim, às vezes a gente nem procurava, eu nem procurava essas coisas chegavam a mim. Saí da denominação, abençoei, falei que Deus estava me levando para outra, só que eu saí de uma maneira não muito, vamos dizer assim, correta. Algum tempo depois, isso me incomodava, eu procurei todos os pastores, líderes e os filhos, né, desses pastores lá, e pedi perdão pela maneira com a qual eu saí. Eu já tinha convicção que eu precisava sair, mas eu pedi perdão pela maneira com a qual eu saí. Confesso, não foi confortável, não. Eu não estava sentindo vontade de fazer isso. Nunca.
a gente não quer que as pessoas conheçam a nossa nudez. O Evangelho, quando ele chega até nós, ele expõe a nossa nudez. Foi assim desde o início. Ele expõe a nossa nudez. E a gente não tem que ter vergonha mais da nossa nudez, porque ela já foi coberta pelo sangue do Cordeiro Eterno. Amém? Só que enquanto a gente pensa na gente, a gente fica com vergonha da nossa nudez. E eu não tinha vontade nenhuma de pedir perdão para ninguém. Pelo contrário, eu achava que eu tinha plena razão de tudo. E quando a gente é mais novo, a gente pensa que a gente é cheio de razão e que eu estou certo e todo mundo está errado e que vocês não me entendem, ninguém me entende, né? Mas não estou falando isso para me vangloriar também, porque aquele que está de pé, diz a palavra, cuide para que não caia, né? Mas se cair, tem quem levanta a gente de volta. Mas é um alerta que a gente tem que ter para o nosso coração, para a gente não se vangloriar das boas obras que a gente faz também, diante da palavra de Deus e diante do mundo por causa da glória de Deus, porque isso também não começou em nós. A gente faz isso por causa de Cristo. A gente pratica o bem é por causa de Cristo. A gente pede perdão para as pessoas é para que Cristo seja glorificado. A gente reconhece os nossos pecados é para que Cristo seja glorificado. A gente procura pessoas que a gente tem desacordos, é para que Cristo seja glorificado. Não tem a ver comigo e não tem a ver com o outro. Se você fosse fazer uma comparação, teria muito mais a ver com o outro, mesmo o outro estando completamente errado. Porque é assim, sempre foi assim. Se a gente fosse pensar, não tem a ver muito comigo. Tem a ver com algo que a gente sempre escuta aqui, dar razão ao outro. O pastor sempre fala isso. Dar razão ao outro tem tudo a ver com o ensino do reino de Deus, com a palavra de Deus. Então, quer acabar com um desacordo? Dá razão para o outro. Você tem razão, irmão. A palavra de Deus é verdade e eu sou mentiroso. Não tem que ser assim? A palavra de Deus é a verdade e eu que seja o mentiroso da questão. Não a palavra, porque ela não é mentira, ela é verdade. Então, se for para ter um mentiroso nessa história, é eu. E você tem razão sobre mim mesmo. Pequei contra você. E estou aqui para a gente restabelecer um acordo de paz. Amém? Podemos andar junto? O irmão ainda não consegue? Beleza, mas para mim está tudo certo. Para você está tudo certo. Estou te devendo alguma coisa? Não estou falando de dinheiro, não. Estou te devendo relacionalmente, no ponto de vista do relacionamento, alguma coisa? Estou não? Está tudo certo? Benção, Deus foi glorificado. Amém? Esse é o primeiro ponto. Para a gente passar a experimentar paz, ter a mente limpa, ter os nossos processos mentais limpos. O apóstolo Paulo fala aqui também no verso 10, alegrai-vos no Senhor, ou seja, ele coloca aí essa expressão, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado. E tem a expressão áurea do livro dessa carta, alegrai-vos no Senhor, digo, alegrai-vos. É trazer essa alegria para a gente. E a alegria que a gente pode experimentar, não é a gente esperar essa alegria vir e fazer com que a gente se sinta, porque a gente coloca essas questões tudo como sentimento, eu preciso me sentir alegre. Aí você está lá, aquele dia lá que você já acordou daquele jeito, que tem dia que a gente acorda daquele jeito, né? Os irmãos não são assim, os irmãos estão assim, bem mais assim, à frente, evoluídos nesse íntere. Vocês acordam todo dia bem, de bem com a vida, porque tem dia que a gente não acorda assim, né? E a gente pensa assim, como que eu faço para mim me alegrar, que logo no início do meu dia já está terrível, não tem jeito. Alegria, irmãos, é uma decisão. Você também decidir se alegrar. Assim como mesmo se você não está entendendo que você tem que procurar alguém para acabar com o desacordo que vocês têm, é uma decisão, você não precisa entender isso, né? Depois você vai entender isso,
Jesus, quando lava ali os pés dos discípulos, ele fala: o que eu estou fazendo vocês agora não sabem, posteriormente vocês vão entender. E demorou algum tempo ali para que eles pudessem de fato entender. E eu penso que o entendimento veio na descida do Espírito Santo. E mesmo assim, na descida do Espírito Santo, eles ainda ficaram ali na cidade. Eles não foram. Precisou haver o quê? Perseguição para que eles fossem, pregassem o Evangelho para todas as nações. Então, a gente procurar acabar com os desacordos que a gente tinha. Alegria, essa decisão de estar alegre, é uma decisão no Espírito e é um exercício para a gente colocar em prática a moderação. A gente não precisa estar eufórico para estar alegre. Da mesma forma que se a gente estiver um pouco down, um pouco para baixo, a gente não vai estar triste por causa disso. Às vezes a gente acordou daquele jeito, mas no Espírito, por convicção, a gente está alegre. E por último, uma lição que o próprio Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E como a ansiedade tem atacado esse mundo, como ela tem chegado com força a esse mundo, como ela tem crescido exponencialmente nas crianças pequenas, já são extremamente ansiosas já. Como se fosse algo assim, uma peste, né? Algo sem controle, uma epidemia, uma pandemia, algo estranho. Mas o exercício da ansiedade para a gente controlá-la, nas palavras de Jesus. Se eu cuido dos pardais e cuido dos lírios do campo, eu vou cuidar de vocês. Eles não têm onde guardar comida, não trabalham, e eu cuido deles. Os lírios do campo, a mesma coisa. Eu visto eles, eu ponho roupa nova sobre eles, vem a seca, vem a chuva, eles brotam de novo, nascem lá com roupas novas. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Em outras palavras, se eu cuido da criação que eu mesmo criei, será que Deus também não vai cuidar de nós? E Jesus fala: homens de pequena fé. Então, para a gente experimentar paz, irmãos, limpar a nossa mente, desacordo, vamos ser o primeiro. Se você entendeu essa palavra, em nome de Jesus, seja você, não espere a pessoa entender, não. Não, ela precisa entender também pela palavra, que a gente precisa restabelecer uma paz. Não, espere isso não. Isso não tem a ver com o Evangelho, não. Tem a ver, se a gente entendeu, a gente que vai. Eu entendi, eu vou. Sabe aquela conta? Quero aqui reconhecer perante você que eu pequei mesmo, você tinha razão sobre mim, e vamos seguir a vida agora, beleza? Vamos estar juntos, se possível. E é isso, seja essa pessoa. Alegrai-vos, é uma decisão, independente de como você acorda, de como está o seu dia, se as coisas estão dando certo, se está dando tudo errado na sua vida. E a questão da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar a Bíblia para ir embora. Quantas inimizades acontece nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, mas a gente fica aí esperando, pondo lá na geladeira para quem sabe um dia aquilo for. A gente pensa assim que isso vai ser resolvido instantaneamente ou magicamente. Não, não é assim. E eu não poderia convidar os irmãos para a gente orar e ir embora sem antes dizer algo aqui também. Que foi Jesus que nos procurou. Nós éramos inimigos, de fato, filhos da ira. E foi Ele que nos procurou. Ele tinha toda a razão sobre nós. Mas no desacordo que a gente tinha, que eu tinha com o Eterno, que a humanidade tinha com o Eterno, Jesus veio e procurou a humanidade para restabelecer um novo acordo de paz.
A humanidade não entendia. A humanidade, pelo contrário, estava morta nos seus delitos e pecados. Aí aprove a Deus decidir, ele tomou essa decisão e veio até a gente, restabeleceu todo o acordo de paz. Hoje agora a gente tem paz com Deus, não é assim? Nós temos paz com Deus. Porque todo desacordo foi encravado na cruz do Calvário, de uma vez por todas. E se alguém quer falar para você ainda hoje que numa daquelas coisas você precisa obedecer para que você seja salvo, isso é mentira, isso é do diabo. Isso não tem a ver com a palavra de Deus, porque o escrito de dívida sobre nós foi encravado na cruz do madeiro de uma vez por todas. Foi pago. O que a gente precisa é restabelecer a paz entre a gente. Agora, o que Jesus fez é o que o apóstolo Paulo está convidando as pessoas para fazer. Quer experimentar paz? Procure as pessoas que você tem desacordo. Ah, mas eu não estou entendendo, não quero. Sem querer mesmo, sem vontade. Não espera você sentir vontade. Se você esperar você sentir vontade, você nunca vai procurar. Você vai deixar aquilo lá na geladeira da sua vida. E aquilo lá vai ficando lá. Aí quando a gente para olhar, ou uma expressão que a Bíblia traz também, escrutinar os escaninhos do nosso coração, você vai ver só sujeira. Quando a palavra de Deus e ela sonda perfeitamente o nosso coração, ou escrutina, ou sonda, mesma coisa, significa, as duas expressões, ela sonda. E é bom quando a gente nos enxerga do lado de dentro. A gente vê que a gente não é nada bom, a gente vê que a gente não era quem a gente pensava que era, a gente vê que a gente não era suficientemente forte como a gente achava que era, que o que me dá força, o que me dá paz, que o que me sustenta, que o que me faz levantar, que o que me faz deitar, que o que me faz praticar a palavra de Deus é o próprio Jesus. Se ele não tivesse ali, e essa foi a expressão que Davi usou quando ele pecou e ele compõe, vamos dizer assim, aquele Salmo 51. Coloca em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Nossa tradução talvez também não ajudou muito. O Senhor tem que pôr em mim algo antagônico à minha natureza. Coloca em mim um coração puro. Isso é antagônico, eu não consigo. Se o Senhor não colocar a força, tem que ser algo de fora para dentro. Porque assim como a gente também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus deu vida, involuntariamente, se a gente quisesse ou não ter vida, Ele veio e deu vida. Davi estava pedindo para o Senhor, coloque em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, faça com que esse coração, essa semente que o Senhor plantar, que ela nasça. Eu também não consigo fazer ela nascer. Eu preciso que o Senhor ainda mexa muitas áreas da minha vida, mexa esse coração ruim que eu tenho para que eu possa produzir fruto e glória ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?